o campeonato. Fover, a sua solução para a mobilidade em 2 ou 4 rodas. Linic Man, remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Futebol Clube do Porto venceu Boa Vista por 1-0. Este é o primeiro golo com assistência de Evanilson, golo de Fábio Vieira, ele que nem estava no primeiro 11 anunciado pelo Porto, aqui desviou à boca da baliza, o primeiro passe é de Otávio, depois Evanilson no desvio e golo de Fábio Vieira. Fábio Vieira que na segunda parte sofre aqui uma falta para penalti que o árbitro assinalou, mas que Evanilson não conseguiu concretizar. A defesa é do guarda-redes do Boa Vista, Bracali. O Porto não conseguiu fazer aqui o segundo golo deste encontro. Venceu ainda assim a equipa treinada por Sérgio Conceição, apesar deste penalti falhado por Evanilson. Aqui, minuto 80, o Porto fica muito perto do golo. Evanilson outra vez, bola no poste da baliza de Bracali. Cá está a conclusão de Evanilson. O Porto não conseguiu aumentar a vantagem, sofreu até a final. Petar Musa ainda mandou uma bola à trave neste lance que, vamos ver, nem sequer teve de tirar os pés do chão, mas não conseguiu fazer o golo do empate para o Boa Vista e, portanto, o Porto termina esta jornada com 6 pontos de vantagem para o Sporting. Na Luz, grande golo de Rafa com uma arrancada de mais de 70 metros, 3 adversários pela frente. Rafa que acabaria por fazer um grande golo que permitiu ao Benfica abrir o marcador frente ao Estoril. Tudo começa num pontapé de canto mal batido pela equipa do Estoril. Rafa fez o resto sozinho, provavelmente o melhor golo da carreira de Rafa, ainda que o próprio Rafa, na reação a este golo, não tenha sido particularmente efusivo nos festejos, nem mesmo na zona de entrevistas rápidas. Aqui, golo anulado ao Benfica, é Gonçalo Ramos quem coloca a bola dentro da baliza, mas o árbitro entende que há falta de Yaremchuk, antes ainda daquele toque de Vertonghen. Gonçalo Ramos que acabou mesmo por fazer o 2-0, é já na segunda parte, lance de Gilberto à direita e Gonçalo Ramos que voltou a este festejo com 2 pistolas na mão, fez 2-0. O avançado do Benfica está em grande forma, Gonçalo Ramos. O Benfica sofreu ainda um golo já para lá do minuto 90, quando parecia ter o jogo controlado. André Franco bateu Odisseias de Lacodimos, ainda assim, vitória do Benfica por 2-1. Em Espanha, um arraso do Barcelona ao Real Madrid. Em Madrid, cá está o primeiro golo com Dembélé no cruzamento, Aubameyang a fazer 1-0 para a equipa de Xavi, uma goleada que há muito não víamos no clássico do futebol espanhol. Cá está o desvio de cabeça de Aubameyang para o 1-0. Depois, Ronaldo Araújo faz 2-0, também de cabeça na sequência de um pontapé de canto. A partir daqui, o Barcelona partiu para uma grande exibição, venceu por 4-0. Este é o segundo golo marcado ainda na primeira parte. Depois, neste lance, vai haver 3-0, tudo fácil para o Barcelona, que marca por Ferran Torres. 3-0 já na segunda parte, no arranque da segunda parte, goleada imposta pela equipa do Barcelona ao Real Madrid. O Barcelona ainda assim está a 12 pontos do líder, que é precisamente o Real Madrid. Cá está a conclusão da jogada, Ferran Torres a fazer o 3-0, assistência de Aubameyang. Inverteram-se os papéis no lance do 4-0, Ferran Torres assistiu, Aubameyang concluiu. É um lance inicialmente anulado, mas o árbitro acabou por dar o 4-0 à equipa do Barcelona. Para seguir, há ligador com a Mariana Alves. Boa noite. O Futebol Clube do Porto acaba de segurar a vantagem de 6 pontos para o segundo classificado, o Sporting, mas teve de sofrer para vencer o derby da cidade do Porto. Venceu por 1-0 a equipa de Sérgio Conceição, com golo de Fábio Vieira e também com muita polémica em torno da arbitragem de Artur Soares Dias. A ligadora aos domingos é com Otávio Machado, Rodolfo Reis, o José Calado e o Ricardo Tavares. Uma boa noite aos 4. Como é que se explica, Rodolfo, que o Porto tenha sofrido tanto para manter esta vantagem frente à Boa Vista para ti? Boa noite. Não marcou o penalti, não marcou noutra situação em que está completamente isolado. Depois o jogo partiu-se e foi complicado, sofri muito, porque na realidade o Boa Vista na parte final podia também fazer golo. Há uma bola que vai à barra. Depois há duas situações que pode ser golo, mas se virmos os lances de início, eu sofri porque... Mas deu-me toda a sensação que esses 2 lances em que o Boa Vista podia fazer parte fora de jogo, portanto, há 2 foras de jogo,
Deu-me essa sensação. Acho que foi é muito difícil. O Futebol Clube do Porto só ganhou hoje porque jogou com muita garra, muito querer, porque quando se joga no Bessa, e eu joguei muitos jogos e continua assim, o Boa Vista tem uma coisa: quem é do Boa Vista é anti-Porto. É horrível, mas é verdade. Os benfiquistas gostam do Benfica, prontos, não gostam do Porto. Os sportinguistas gostam do Sporting, não gostam do Porto, ok, mas ali não, ali há ódio. Portanto, os boavisteiros, que são mesmo boavisteiros, têm ódio ao Futebol Clube do Porto. E nestes jogos, o Futebol Clube do Porto, para ganhar, tem que jogar como jogou, tem que lutar como lutou e depois, porque são melhores, os jogadores de Futebol Clube do Porto são melhores, já no meu tempo éramos, e ganhamos os jogos. Se formos lá jogar um futebol macio, um futebol suave, e se eles não meterem os pés e nós metemos o pé, não ganhamos o ressalto, não somos mais rápidos, mais viris, mais fortes, nunca ganhamos. Assim ganhamos sempre, porque o Porto é assim. O Porto nasceu assim, é assim, e tem que continuar a ser. Aqui no Boa Vista só pode ser assim. É ferrar neles, ir para cima deles e ganhar. Otávio, não é segredo que Otávio não é particularmente fã deste árbitro Artur Soares Dias. Hoje uma arbitragem bastante polémica, com queixas até dos dois lados, tanto da parte do Porto como da parte do Boa Vista. Para o Otávio, houve influência do árbitro no jogo de hoje ou não? Mariana, boa noite aos meus colegas, boa noite a quem está em casa. Mariana, só me vê dar razão. Quem viu o jogo hoje dá razão ao Otávio. Este senhor não é o melhor árbitro português. Este senhor é um habilidoso. Este senhor, quer sério, é a primeira figura de um jogo, é ele. E hoje centralizou nele todas as atenções. Decisões que incompreensíveis. Nem um árbitro... E depois engasgou o VAR. A Mariana sabe disso, engasgou o VAR. Porque o VAR, quando manda ver o lance, é porque pensa que, efetivamente, ou julga que ele errou. O árbitro, que neste caso era João Pinheiro, considerou que havia lance para vermelho com Mbemba e Artur Soares Dias manteve a decisão de amarelo. É o grande problema. São dois árbitros do topo. E eles autorizou, porque efetivamente o Mbemba tem uma entrada negligente, mas logo a seguir, no penalti, que houve um penalti também, que não foi marcado, contra o Boa Vista, aí nem o VAR já interferiu, porque não ia ser desautorizado outra vez. Portanto, vão ser os dois penalizados com certeza, mas o João Pinheiro sofreu efetivamente aquilo que é, como é que quer dizer, a sobranceria. O querer ser diferente, o querer se pôr num patamar superior a todos os outros, em coisas pequeninas. Mas alguma das duas equipas tem mais razão de queixa, na opinião do Otávio? Não, quem tem razão de queixa é o futebol. Foi um grande jogo. O Porto, quando pôde jogar, jogou, foi melhor. Quando teve que sofrer nos últimos quartos de hora, sofreu, como é habitual. Soube sofrer, fez um apelo à raça, ao trabalho, ao sofrimento e conseguiu levar os 3 pontos. Eu já falei, Otávio, ali quando estávamos a ver o jogo, e eu até posso estar errado, e falei com os meus colegas, mas disseram, quando é o penalti, que o Evanilson falha, o jogador do Boa Vista não tem que levar o amarelo. A dúvida é sobre se tenta ou não jogar a bola, aí é que entra a questão da dupla penalização ou não. Claro. Portanto, Mariana, foi um jogo competitivo, como é sempre todos os jogos. Quem passou por Porto sabe que este jogo é sempre um jogo exigente, em termos de exigente e ao mesmo tempo que saibamos fazer a leitura do jogo, porque os contactos físicos são inúmeros, é preciso ter muito cuidado, não nos dispersarmos a não ser a jogar futebol, mas ao mesmo tempo com uma entrega total, sem olhar. O Porto também não pode, tem culpas próprias. Ao falhar o penalti, também abriu... Com mérito também para Bracali, porque é uma grande defesa também, não é? Mas é muito denunciado. Mas é isso mesmo, o jogador, se tu reparares... O jogador está em vantagem, sempre. Quem bate o penalti tem vantagem. O jogador parte para a bola, inclina o corpo, mete o pé na bola... E ele pode até fazer este movimento e chutar para o lado contrário. Mas ele deu a entender tudo ao Bracali, que é um bom guarda-redes e um experiente guarda-redes, e o Bracali viu que ele ia atirar para ali. Portanto, ele deu toda a indicação que ia atirar para ali e atirou. E por isso o Bracali defende. E para mim, o erro todo não está até na colocação da bola. Está que ele indicou tudo ao guarda-redes para onde ia mandar a bola. Uma grande defesa do Bracali, naturalmente uma grande intervenção, mas um penalti completamente denunciado e direi, não direi a meia altura, mas nem rasteiro, nem por cima. É ali a altura que o guarda-redes quer. Naturalmente foi um
Porto perdeu a oportunidade de fazer parar o Boa Vista. E como fez, depois sofreu. Mas sofreu bem, e demonstrou mais uma vez que é esta sua característica, quando faz um apelo ao sofrimento, ele está lá e eles são capazes. E portanto, a Barra também evitou o empate um jogo extremamente do Boa competitivo, Vista, com uma arbitragem miserável. Ali já na reta final. O árbitro Artur Soares Dias, José Calado, foi protagonista deste jogo para ti? Foi, mais uma vez. Mas eu não quero centrar tudo no árbitro, porque já estou farto deste circo que é o futebol português e nós andamos aqui sempre todos a servir de palhaços. Porque estamos a falar e cai sempre tudo em saco roto e depois quando dizem que vão para a jarra, vão passear para outros países. Por isso, para mim, e se estar a falar da arbitragem, isto já não conta. Em relação ao jogo em si, mas já digo um ou outro lance sobre a arbitragem. Em relação ao jogo em si, o Futebol Clube do Porto podia ter arrumado com o resultado bastante cedo. Teve uma primeira parte onde dominou completamente o jogo, onde podia ter feito, se fosse preciso, o segundo ou o terceiro golo. Não conseguiu finalizar nos seus melhores momentos. Depois, na segunda parte, também continua a dominar o jogo. Muito poucas vezes o guarda-redes do Futebol Clube do Porto foi obrigado a intervir. Praticamente na primeira parte quase nenhuma. Na segunda parte, não me lembro, só praticamente nos últimos 10 minutos, quando há aqueles lances de meter a bola mais direta, onde se calhar houve ali mais complicação na defesa do Futebol Clube do Porto. A realidade é que no futebol jogado, o Futebol Clube do Porto foi muito superior a esta equipa do Boa Vista. Depois, em relação à arbitragem, primeiro, eu creio que ao minuto 27 há uma entrada do Vitinha sem bola, que trava um contra-ataque, e dizem as regras quando partes para um contra-ataque e o jogador sai desse jogador e é travado em falta. Poderia ser segundo cartão amarelo. Claro, e quando não tentam jogar a bola, só tentam jogar o jogador, geralmente é o amarelo. O árbitro não quis dar o amarelo, lá está a tal questão dos critérios. Nós não conseguimos o que é que significa um critério para um árbitro e o critério para o outro. Os critérios diferenciam consoante os jogos. Depois a situação do Evanilson, do penalti. Eu acho que é um penalti claríssimo sobre o Fábio. Nada a dizer, acho que o penalti é claríssimo. Aliás, eu até acho que há uma outra situação de penalti, mas para mim há uma outra situação de penalti, que é o empurrão nas costas. Eu acho que é um empurrão nas costas sobre o Evanilson. Acho que é para penalti também. Há 2 lances em que o Porto se queixa de penalti sobre o Evanilson. Mas eu acho que este empurrão, para mim, eu não consigo entender. Ou seja, se um jogador está na frente do outro, se o outro empurra nas costas, eu não consigo entender como é que não se marca penaltis. Em Portugal, às vezes marca-se, outras vezes não se marca. Mas depois no meio campo estão os critérios. E mais, há uma outra jogada, e eu gosto muito de analisar as coisas sem palas nos olhos. Há uma outra jogada, também com o Evanilson, que eu acho que não há necessidade nenhuma, creio que é o Abascal, o jogador de Boa Vista, não há necessidade nenhuma de o afastar com a mão. Não há necessidade nenhuma, porque é assim, uma coisa é quando tu vais disputar um lance, o jogador vai ajustar e tu vais disputar o lance, encostas a anca, fazes uma coisa qualquer. Outra coisa é encostares o braço no Evanilson. Se o árbitro quiser, ou se o VAR avisar, pode marcar penalti. E em relação ao lance de Mbemba? Expulsão. Então, para ti, Vitinha e Mbemba deviam ter sido os dois expulsos. É isso? Eu não consigo entender. O que é que difere de um jogo para o outro? Eu não consigo entender. Quer dizer, nós andamos aqui em lances a dizer, quando se toca na parte de trás do calcanhar ou no tendão de Aquiles de um jogador, que é jogo perigoso, principalmente por trás, que é penal, é expulsão. No caso do Tarapte pisou um jogador do Vizela e era de frente, nem sequer foi uma jogada por trás. Foi expulso. Este jogador, o Mbemba, já a semana passada tinha dado um pisão. Nesta feita foi um pisão ainda mais claro. Ainda por cima é alertado pelo João Pinheiro, que é uma coisa que eu até fiquei surpreendido, porque dificilmente alguém alerta o Artur Soares Dias para aquilo que quer que seja. Não sei porquê, se calhar deve ser algum tipo de influência que tem, não sei porquê. Mas foi alertado, e João Pinheiro, para alertar, é porque realmente acha que é motivo para cartão vermelho. Mas, Calado, eu concordo com os pisões, nós jogamos à bola e sempre. Então há um pisão de um jogador do Porto... Não, mas a questão não é essa. A questão não é essa. O Tarapte, a semana passada, foi um pisão de frente, não foi de trás, foi de frente, que o jogador pisou de frente. Mas aqui foi expulso. O que nós temos que ver... Qual é que são os critérios? O que nós temos que ver é... Então há um jogador do Porto que pisou outro jogador do Porto, ajudem-me aí com os nomes. O Uribe ou Otávio? O Uribe ou Otávio. O Uribe ia ser expulso.
O Uribe devia ser expulso, pá. Porque pisou, fez de propósito ou não. E pisou de uma maneira... É por essas deixa-me seguir o meu raciocínio. Nesta palhaçada. Mas isso não é raciocínio, isto é estás a brincar com a nossa cara. Tu já é a segunda vez que falas em brincar. Estás a dizer que o Uribe... Se tu estás aqui a brincar comigo, estou a dizer o que vou acontecer aqui. A única pessoa aqui que me vai calar é a Mariana. Levas comigo as vezes que entendes. E levas e calas. Calma, porra. Calas, manda-te calar. Não, tu a mim não me mandas calar. Calas. Tem respeitinho, faz favor. Calas-te. Eu estou aqui. Estás aonde? Não, estou aqui. Está lá cuidadinho. Que a mim não mandas calar. Não mandas calar ninguém. Então deixas-me seguir o meu raciocínio. Deixas, e mais outra coisa. Nunca mais falas em palhaçadas. Nunca mais falas em palhaçadas. Então vais para aqui dizer que tem que expulsar o Otávio. Digo o que eu quiser. Digo o que eu quiser. Estás a gozar com a gente? Eu não estou, já te disse a ti que não. Estás a gozar com a gente. Estou. Então estou a gozar contigo, não é com os outros. Estás a gozar com a gente? Mas comigo não gozas, pá. Não tens moral nenhuma. Mas quem és tu para gozar com alguém? Quem és tu, pá? Mas quem és tu? Vamos fazer a discussão no Mas jogo. quem és tu? Mas estás a dizer deixas o Uribe. Quem és tu? Dá uma porrada no Otávio. Queres que eu te diga então o que és tu aqui? Queres que eu te diga? Olha que eu digo tudo. Olha que eu digo tudo. Digo tudo. Eu não tenho problemas nenhum. Digo. Eu estava a falar. Deixei de falar. Estou eu a falar. Primeiro interrompeste. Não interrompi. Interrompeste, que eu ainda não tinha concretizado, interrompeste. É assim. O que eu quero dizer em relação ao futebol... Estavas a querer usar alguma ironia em relação à questão dos pisões. Não estou com ironia, estou a dizer... Porque eu ao dizer isto, não estava a brincar, porque isto é grave demais para brincar, não é? Isto é grave demais para brincar. O que eu estava a dizer é que temos que ver, e eu não estou em desacordo quando se pisa por trás no gêmeo isso tudo, que o jogador não leve o cartão vermelho. Eu tenho que ver é se há intenção de fazer isso. O importante aqui é como te disse, e por isso vim com o jogador do Futebol Clube do Porto que pisou também e de que maneira. Imagina que o jogador do Porto que pisou o outro jogador do Porto, se fosse um adversário era para vir para a rua. Era ou não era? E o jogador do Porto fez de propósito para pisar, é isso que eu estou-me a referir. A estes pisões nós jogamos à bola. Não tem de haver intenção. Não tem de haver intenção para ser não tem que haver intenção, mas devia... penalti, achas que alguém faz um penalti intencional? Não, mas eu que eu te vou dizer, nós aqui a falarmos, temos que ver aonde está a intenção ou não, porque nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Mas define se o lance é para vermelho ou não. Para ti, para mim uma bemba é cartão vermelho. Uma bemba é cartão vermelho estúpido, porque é um lance a meio campo de um jogador que já pediu para sair, que estava magoado, que já nem andava, que é cartão vermelho. Qual foi o outro lance do Futebol Clube Porto também? O possível segundo cartão amarelo do Vitinha. Mas antes de falar sobre os outros lances, o Ricardo ainda não falou sobre o jogo. Não sei se tinhas terminado o raciocínio, entretanto, José Calado. Não, entretanto, o Rodolfo começou ali aos gritos a cortar. Eu não, tu é que me cortaste, Calado. Não, começaste aí a falar. E vou-te dizer, vamos deixar-nos de entrar disto, respeitar-nos, percebes? E eu tenho que te respeitar a ti e tu a mim. Agora, não gosto que digas a segunda ou terceira vez palhaçada. Mas respeitar é o quê? O que é para ti? O respeitar é não dizer palhaçada. Não palhaçada. Então eu estou aqui a gozar, estou aqui a brincar. Quer dizer, eu sou pago aqui. Palhaço só há um, pá. Aqui na CMTV nós estamos a falar um palhaço. Nós estamos a falar de factos concretos do jogo. Tu dizes que o Uribe pisa o Otávio tem que ser expulso. Atenção, porque a palhaçada é feita. E quando há palhaços tem que haver dois. Um é o palhaço rico e o outro é o palhaço pobre. Não, mas eu não percebi uma coisa. Tu começaste aí a falar, não sei o quê. Eu vou dizer o que estás a fazer aqui. Foi do jogo. Não, mas isso que é que estás a fazer aqui? Nada. Tu é que disseste quem és tu. Tu disseste quem és tu. Não disseste quem és tu. Não disseste quem és tu. Sobre o jogo, afinal, que papel é que achas que teve a arbitragem no desfecho deste jogo, para ti? Desculpa, mas eu não percebi a pergunta. Que papel é que teve a arbitragem no desfecho deste jogo? Primeiro há que dizer que o Futebol Clube Porto mereceu ganhar, teve em sérias dificuldades na segunda parte, que se colocou a jeito. O Boa Vista foi uma equipa totalmente diferente para melhor na segunda parte e o Boa Vista até podia ter marcado e ter terminado o jogo em... Quanto ao árbitro, já foram aqui assinalados alguns lances, nomeadamente esse do Mbemba, que é uma infantilidade. O Yusufa já estava lesionado, já se andava a arrastar, já se andava a queixar da coxa. Depois, o penalti assinalado é claríssimo como a água, não encerra qualquer dúvida. Depois há mais dois pretensos penaltis. E é que eu digo que este árbitro é habilidoso. Não estou a falar do Sr. Soares Dias, da pastelaria, da sua vida profissional, estou a falar do árbitro Artur Soares Dias. No primeiro lance,
é aos 65 minutos, é o Poroso que intervém. O VAR viu e Soares Dias estava em cima do lance. Soares Dias estava em cima do lance, diga-se bom da verdade, decidiu que não. Depois, aos 73 minutos, o Evanilson é tocado dentro da área. Embora me pareça, eu gostava de ver de novo as imagens, pareça-me já em desequilíbrio, a verdade é que foi tocado, como disse, e bem, o José Calado. Minutos mais à frente, por isso é que eu falo em habilidade, minutos mais à frente, o mesmo Soares Dias assinalou uma falta que de facto existiu, favorável ao Futebol Clube Porto, no meio-campo ofensivo do Futebol Clube Porto. Aí não teve problemas nenhuns em assinalar a falta. Mas no lance anterior, que há também um toque, que há o desequilíbrio, e quem faz desporto sabe, quem há desporto sabe que basta um simples toque, quando vais naquele momento, para te desequilibrar e para cair, é penalti. Não teve coragem de assinalar. E aí, se calhar, o João Pinheiro, acho que até é melhor arte que o Artur Soares Dias, se calhar já não quis ir a jogo, porque era a segunda vez que ia ouvir o Artur Soares Dias desautorizá-lo. Achas que esse não era um lance, esse não seria um lance de interpretação, era lance para vídeo-árbitro para ti? Eu acho que sim, obviamente, porque se vê-se ali... Vamos lá ver, então se ele assinala ali uma falta, se houver aos 82 minutos, eu apontei aqui, aos 82 minutos, falta favorável ao Futebol Clube Porto, que existiu, um toque também, então, e antes... Também por um toque, um desequilíbrio, não há penalti, não se vai ver. Eu acho que aquele lance não encerra dúvida. Acha que o vídeo-árbitro João Pinheiro fica condicionado a partir do momento em que há aquele lance de Mbemba em que Artur Soares Dias vai contra aquela que foi a opinião do vídeo-árbitro? Acha que sim? Para mim é claro. Mas, agora sim, eu gostava de ver aquilo que o Soares Dias, quando se virou da câmara onde viu o lance e virou-se para o campo, vinha a falar para o áudio. Eu gostava de saber o que é que ele estava a dizer. E é possível ver, porque ele vai de frente e vai a falar. Não sei se é possível ou não, de alguma maneira, procurar saber o que é que ele vem a dizer. Eu gostava de saber aquilo que ele disse para o João Pinheiro. Se aquilo que ele disse não o condicionou posteriormente. Aquilo que ele disse, se não o condicionou, mas o João Pinheiro posteriormente. É falta de personalidade do João Pinheiro? Não. Não achas? Não. Se estivesse lá, tu se estivesse lá, o Calado estivesse lá, eu acho, e tu também, Ricardo, eu acho que nós impunhamos também, vai ver isto, e ele voltava a cometer o mesmo erro, ok? Mas quem ficava mal nisto? Mas para isso é preciso o João Pinheiro considerar que no lance em que o Porto se queixa é um lance para intervenção do vídeo-árbitro. Mas eu estou como o Otávio, ele já não quis entrar num tete-a-tete com o... Não quis. Teve medo do Soares Dias. Até faz-me lembrar o Sporting Boa Vista, quando ele anulou o gol ao Yardanov. Já parece... O Yardanov não, como é que ele se chamava? O Yardanov já não jogava, pá. Quem era o Slimani, não. Não era o Slimani, não. Slimani, o gol ao Slimani, quando o Sporting vai para jogar, empurrado para as costas, ele disse que o Slimani fez golo, e ele anulou o golo, disse que o Slimani empurrou. Hoje não viu nada. Soares Dias está a ser, para os jovens árbitros, um exemplo péssimo. É habilidoso demais. Ele quer ser a figura principal do jogo. Chamará as atenções. É vaidoso, prepotente. E eu posso dizer isto à vontade. Porque provo. Olha, foi em Chaves. Foi no estádio de Alvalade. Ele é prepotente. E hoje, mais uma vez, deixou ficar mal a arbitragem nacional e criou discussão para uma semana inteira. E agora então vai acabar, vem a Seleção Nacional quinta-feira, vamos ter discussão arranjada por ele. Foi ele que alimentou isto. Quem discutiu com a arbitragem foi também Sérgio Conceição, viu mesmo um cartão amarelo, o treinador do Porto, que daqui a pouco vai reagir à vitória do Porto no Bessa. Vamos acompanhar em direto a conferência de imprensa de Sérgio Conceição. Estas são imagens da sala de imprensa da Casa do Boa Vista. É ali que Sérgio Conceição vai falar, depois de ter visto um cartão amarelo, Ricardo, que o retira da próxima jornada do campeonato. É uma novidade esta época, à semelhança do que acontece com os jogadores. Os treinadores também, quando chegam ao quinto cartão amarelo, ficam fora. Neste caso,
conseguiste perceber aqueles protestos do treinador do Porto? Eu não sei, com E certeza justificou-se que o cartão? palavras dirigidas e o quarto árbitro Foi no lance chamou, do penal. e o quarto, Foi no lance do exato, penal. e o quarto árbitro chamou a atenção de Soares Dias. Agora, eu acho é que há formas das pessoas mostrarem a sua personalidade, a sua autoridade, que não é o caso do Artur Soares Dias. E a palavra adequada é, como diz o Otávio Machado, a prepotência do cavalheiro. E, portanto, eu acho que o futebol não merecia nada, mas mesmo nada, com este tipo de desempenho de Artur Soares Dias, que, à luz de muito boa gente, aos olhos de muito boa gente, é o melhor árbitro nacional. Eu acho que não é o melhor árbitro nacional. Mas, da mesma forma que não acho que ele é o melhor árbitro nacional, penso que o futebol português está muito, mas mesmo muito mal servido a nível da arbitragem. Olha, eu queria dizer aqui uma coisa, só, se me permites, Mariana. Sim, Rodolfo. Eu quero dizer que exagerei aqui com o calado e que, portanto... Foste ao VAR e exagerei... exagerei e... Isso é bonito. E tem que ser aqui. Bonito, E tem que claro. ser aqui. E tem que ser aqui. Dou-te os Ok? parabéns. Mas isso agradeço essas palavras. Eu também não tinha que estar aqui aos gritos da maneira que estive contigo. Nós estamos aqui para comentar, não estamos aqui para nos E temos pegar. ideias, quando é Não diferente, estamos, é diferente. Nós estamos aqui para nos pegar a nível pessoal. Nada. E não só a ti, mas também aos nossos telespectadores que estão lá em casa. Por isso é que eu estou a fazer Ainda isso. bem E por isso é que eu estou a chegaram- fazer ainda bem isso. que E por isso é que eu estou a essa fazer isso. conclusão Não também. só por nós, mas pelos nossos telespectadores. Ainda bem que chegaram a essa conclusão, José Calado. Em relação à dinâmica entre árbitro e vídeo-árbitro, também tens a percepção do Otávio e do Rodolfo que acham que, se calhar, João Pinheiro, depois daquele lance com Mbemba, ficou algo condicionado e pode ter sido por isso que não alertou o árbitro para as situações de Evanilson, ou aquelas situações de Evanilson não eram lance para vídeo-árbitro? Porque pode também ser feita essa leitura de que eram lances de Para interpretação. mim são lances para vídeo-árbitro, sinceramente. Mas eu acho que quem ficou mais condicionado foi o Artur Soares Dias. Porque percebeu que ao ser chamado por João Pinheiro, que é um lance para expulsão, e ele ao reverter essa decisão, entre aspas, do VAR que o chamou, eu acho que ele é que ficou condicionado para o resto do jogo, sinceramente. Porque um árbitro como o Artur Soares Dias, com a experiência que tem, e nestes lances, principalmente um lance quando há um empurrão pelas costas, não precisa do VAR para nada. Ele tem experiência para assinalar um penalti. É um árbitro com experiência, ele não está longe da jogada. Por isso, ele não precisa que o VAR, com a experiência que ele tem de futebol internacional e futebol nacional, ele não precisa que o VAR o alerte para este tipo de penaltis. Ele pode muito bem marcar o penalti. Mas como já tinha feito aquilo que fez, e depois marcou um penalti para o Futebol Clube do Porto, se calhar no subconsciente dele, já pensava que se calhar ia ser criticado por alguma coisa. Não, as regras estão para se cumprir, seja para um lado, seja para o outro. E lamento que em muitos casos as regras sejam cumpridas muitas vezes de uma maneira e depois de outra com critérios completamente diferentes. E é isso que faz com que a gente comece a questionar realmente se a nível de arbitragem, e principalmente as entidades que gerem a arbitragem, se não vêm a terreiro e de uma vez por todas não começam a colocar credibilidade neste nosso campeonato, então estão à espera que as pessoas façam o quê? As pessoas ficam revoltadas. E é normal que fiquem revoltadas. E o que é que faz a revolta? O que é que faz a revolta das pessoas? Faz com que de uma vez por todas, depois dizem que há situações lamentáveis e dizem que as pessoas estão a ver os jogos e que se portam mal. Então, mas alguém que fica impávido e sereno, sentado, nós que estamos no sofá e estamos aqui a comentar, mas alguém que possa ficar impávido e sereno, semana após semana, ver erros que realmente, das duas uma, ou mudam campeonatos para quem os ganha, muitas vezes, ou então para aqueles que estão a lutar para não descer de divisão e que mandam-os lá para baixo. Por isso, merece uma reflexão. E enquanto ela não existir... Só um rodapézinho. Sim. Sempre fui contra os árbitros estrangeiros a apitar em Portugal. Já no passado, uns eram apitar a Escócia, porque os árbitros da Escócia fizeram greve, mas depois voltaram para trás. Porque, efetivamente, era furar uma greve e tiveram o bom senso de voltar para trás. Mas, como estes senhores andam a apitar no estrangeiro, não têm autoridade moral, e seria bom que nesta fase final, para evitar problemas, viessem alguns árbitros estrangeiros aqui apitar, que os jogadores merecem isso. Merecem ser censurados, e a Federação, e agora faço aqui o Tiago Craveiro, que vai para a UEFA, então vai mais depressa, deixou isto num estado lamentável, é ele que gera a arbitragem, porque é ele o chefe e o patrão do Conselho de Arbitragem, e que seja capaz de dizer a estes senhores que eles estão a criar grandes discussões e estão a criar um clima muito tenso no futebol nacional. E para acabar, e como eles andam a cobrar muitos euros, muitos dólares na arbitragem no estrangeiro,
então venham cá árbitros estrangeiros a apitar Portugal. Não, mas Antes de perceber se o Ricardo e o Rodolfo e o José Cláudio concordam com essa sugestão, Rodolfo, acho que ainda não falaste sobre o lance de Vitinha, possível segundo cartão amarelo. Já disseste que achas que o lance de Mbemba é para vermelho. E Vitinha, foi poupado a expulsão ou não para ti? Eu acho que no Vitinha, e não é por ser o Vitinha, eu acho que o segundo amarelo tem de ser mesmo numa situação extrema. Numa situação, mas digo para o Futebol Clube do Porto, digo para qualquer equipa. O Arte, se quisesse, mostra o segundo amarelo ao Vitinha. Mas eu acho que estas situações não devem mostrar o amarelo. Tanto ao Vitinha como ao jogador do Benfica, como ao jogador. O Rafa, por exemplo, no meio campo, neste jogo do Benfica, agarrou um jogador que ele ia a sair do Estoril. E o Rafa agarrou. Houve um jogador do Estoril que fez a mesma coisa e levou um amarelo. E bem, o Rafa agarrou. Agora, eu acho que o Rafa, quando agarra, é à saída da área do Estoril. Portanto, estes amarelos eu evitava. É melhor agarrar do que dar um pontapé. Agora, se o árbitro cumprir as regras, era 2 penaltis, era cartão amarelo, que era o segundo vermelho para o jogador do Boa Vista, para o central, e aceito perfeitamente, do Mbemba não tenho dúvidas. E se o árbitro quiser, mostra também o segundo amarelo e portanto... Mas não se pode dizer que o Porto ganhou por causa da arbitragem, ou pode? Era o que faltava. O Porto ganhou com todo o mérito, com muita categoria, porque 2 penaltis são 2 penaltis. Já sei que as expulsões também contam, mas um deles também era expulso. E depois ganhou porque foi melhor, ganhou porque lutou muito, acreditou, sofreu. E depois aqueles lances no fim, que hoje não podemos ver, não é? Mas aqueles lances no fim, eu vou estar com atenção amanhã, como sempre, ao teu programa, e vou ver se aquele sofrimento que eu tive, que ia morrendo aqui a ver os lances, se os jogadores estavam fora de jogo ou não. Porque eu quase que tenho a certeza que esses lances, os jogadores de Boa Vista estão fora de jogo. Não, o Futebol Clube do Porto ganhou porque foi melhor. O Futebol Clube do Porto era um jogo de capital importância, um jogo dos derbys mais difíceis que há. E o Futebol Clube do Porto foi, na realidade, uma equipa que sabia que tinha que ganhar este jogo. Depois, se calhar, vamos falar disto. E eu, mesmo se o Porto perdesse este jogo, eu quero dar os parabéns ao Sérgio Conceição pela opção que ele teve. O Sérgio Conceição, ao abdicar de alguns jogadores em Leão, para mim o Sérgio pensou na equipa, porque se o Sérgio Conceição pensasse na carreira dele, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que ele poria a equipa, em princípio, que até perdeu com o Leão em casa, a equipa mais titular, a equipa titularíssima do Futebol Clube do Porto. E porquê? Porque ele sabe, e toda a gente sabe, que se o Futebol Clube do Porto conseguisse vencer, portanto, a Liga Europa, se conseguisse vencer a Liga Europa, para o Sérgio Conceição, pessoalmente, era muito mais importante vencer o Campeonato Nacional. Para o Sérgio Conceição. Mas para o Futebol Clube do Porto, neste momento, não é. Para o Futebol Clube do Porto, é muito mais importante ganhar este campeonato, até para especialmente o Sporting, porque o Benfica já está a muitos pontos, especialmente o Sporting, não fazer o bi. Mesmo com a questão financeira que está associada à Liga Europa. Mas a Liga Europa e pronto, a situação financeira. Como os da Liga dos Campeões. Mas o Futebol Clube do Porto é mais importante, acredita, é mais importante, até porque há um senhor aí todo vaidoso, todo fano e que ataca todas as pessoas, que não pode ser campeão 2 vezes. O Sporting se calhar até podia, mas essa pessoa, eu não quero que essa pessoa seja campeão 2 vezes, porque não tem classe nem categoria para ser presidente de uma equipa com o gabarito do Sporting. E porquê? Porque ele nas vitórias não respeita ninguém. E portanto, o Futebol Clube do Porto, há grande Sérgio, porque digo-te uma coisa, Sérgio, não quero dizer que eu estou sempre de acordo contigo, mas o Futebol Clube do Porto tem que te agradecer bastante por isto, se fores campeão, porque é muito mais importante para o Porto ser campeão nacional do que ter a possibilidade de ganhar a Liga Europa. Ricardo, achas que a dificuldade que o Porto hoje também sentiu para vencer o Boa Vista dá um pouco razão a Sérgio Conceição, que parece ter poupado a equipa no jogo da Liga Europa para ter a equipa na máxima força neste jogo do campeonato? Eu respondo rapidamente porque gostava de voltar àquela questão que não é de Sumendes, que levantou o Otávio. O Futebol Clube Porto o Sérgio Conceição fez uma opção clara. E também ninguém nos garante que o Futebol Clube Porto, em Lyon, apresentando aquela equipa que normalmente é titular, ganhasse o jogo. Portanto, foi uma questão de opção. Qualquer treinador, como o Sérgio Conceição ou como outro, quer ganhar os jogos, mas fez uma opção. E a vitória deste jogo começou a ser traçada com a opção que ele teve de escolher este jogo em detrimento do jogo com o Lyon. Aquela questão do Otávio é muito importante, mas eu discordo, se permites, da questão de virem árbitros estrangeiros, porque no estrangeiro também há árbitros que não interessam nem ao gato.
Eu acho que era mais importante ouvirmos as conversas, os áudios, contribuía para a transparência. Era muito mais importante, era fundamental que o Conselho de Arbitragem revelasse semana após semana a classificação dos árbitros, demonstrasse qual é a avaliação, a nota que é dada aos árbitros, falharam aqui, estiveram bem acolá. Isto era tudo muito mais claro e ficávamos a saber. E era também bom conhecer os critérios de avaliação, que não fossem subjetivos, fossem muito claros. Com tudo isto, havia muito mais transparência de certeza e depois nós estávamos aqui, se calhar, a crucificar um árbitro e a elogiar outro, quando se calhar o outro é que foi mais culpado. Eu percebo o Otávio, com a vinda de árbitros estrangeiros, mas não quero concordar, porque também há muitos maus árbitros no estrangeiro, à semelhança do que acontece em Portugal. Portanto, áudios, tornar clara as conversas entre árbitros e VAR. O jogo de hoje foi bastante polémico. Ricardo, já estamos a ver imagens em direto também da sala de imprensa do estádio do Bessa. Vai reagir Sérgio Conceição à vitória no derby com o Boa Vista. 1-0 foi o resultado. Vamos acompanhar em direto esta conferência de imprensa. Olá, boa noite, Mr. Rui. Mister, ia-lhe pedir como é que caracteriza esta vitória depois de tudo que aconteceu. Foi aquele regresso complicado de Lyon. Minutos antes do jogo descobriu que se calhar não podia usar o Taremi no jogo. O PP também saiu na primeira parte. Um penalti falhado. Como é que caracteriza esta vitória? Com uma atitude competitiva muito forte. Independentemente das contrariedades, conseguimos fazer um jogo muito competente da nossa parte. Preparámos, em termos estratégicos, uma outra situação que eu acho que era importante para surpreender aquilo que era a organização defensiva do Boa Vista, com o Taremi. Entretanto não pôde, optei pelo Fábio, fazer aquilo que o PP estava a fazer, ou ia fazer, e o PP, neste caso, ir para o lugar do Taremi, porque eu não queria que os meus avançados fossem umas referências para defesas centrais do Boa Vista. Queria que o Fábio andasse ali nas costas dos médios também do Boa Vista, e eu acho que nesse sentido conseguimos controlar o jogo, conseguimos criar situações e chegar ao último terço com perigo. Houve, além do golo, mais uma ou outra situação que podíamos ter concluído de outra forma. Entramos na segunda parte com a mesma atitude de perceber que tínhamos capacidade, qualidade, e que estávamos, no fundo, a condicionar muito o Boa Vista na sua ação defensiva e também no seu processo ofensivo, porque praticamente não chegavam à nossa baliza. Houve a situação do penalti falhado, houve mais uma outra situação muito duvidosa dentro da área, houve uma bola oposta também do Evanilson, e depois, na parte final, uma reação normal, natural, mas acho que não necessitávamos sofrer tanto para aquilo que fizemos durante o jogo. Boa noite, Ministro Gaspar Castro, SIC e SIC Notícias. Insistindo na questão do Taremi, queria saber em que momento é que soube, imagino que muito em cima do jogo, obviamente, mas como é que, como treinador, encara, também em termos de logística, o saber tão em cima do jogo que não vai contar com o jogador? Em relação à resposta do Fábio, que entrou e marcou, ele acaba por jogar novamente no centro, não é? Praticamente como um avançado centro. Tem vindo a ser algo recorrente, jogar mais vezes ali, mas queria perguntar-lhe como é que ele também tem encarado este posicionamento. Em relação ao Taremi, eu acho que o doutor poderá explicar isso melhor. Houve um teste inconclusivo, entretanto fizemos um teste rápido, hoje de tarde deu negativo, ele podia ir a jogo, fizemos o teste por volta das 5 horas, o PCR, entretanto o resultado veio mesmo na hora que nós estávamos a sair para o aquecimento, e tive aí que mudar. Não é um problema nesse sentido, até porque os jogadores todos têm conhecimento daquilo que se trabalha, daquilo que se faz em função dessa mesma estratégia, de uma outra variante que possamos ter no jogo, e encaramos isso dessa forma, ou seja, não pode o Taremi, pode o Fábio Vieira, porque não jogou bem como avançados, mais como um médio ofensivo, a descolar muito daquilo que era esses três centrais, como eu estava a dizer, o Evanilson mais sobre a direita e o PP mais sobre a esquerda, entre central e lateral. Eu acho que aí conseguimos criar alguma dificuldade no processo ofensivo do Boa Vista.
A pena é, volto a dizer, não temos feito mais golos para não acabar com uma bola longa, uma segunda bola, como acabámos, por sofrer uma outra situação que podia ter-nos custado 2 pontos. Sérgio, boa noite. Luís Rocha Rodrigues, 0-0. Vou insistir aqui na questão Fábio Vieira, noutra perspectiva, que é a perspectiva, o que é que disse ao jogador, atendendo à necessidade de ter que entrar quando nada o fazia prever, e também que avaliação é que faz, porque acaba se calhar por ser o homem do jogo, marca um golo, ganha um penalti, que avaliação é que faz a um jogador que está mentalmente preparado para ir fazer uns meinhos com os colegas no aquecimento e de repente tem que ir lá para dentro e estudar a matéria. Isso não existe. Eu estou sentado preparado. Aliás, eu antes de saber do Taremi, vi o Fábio no seu jeito muito tranquilo a trocar de roupa e eu chamei a atenção e disse: atenção, precisamos de hoje. Ou seja, antes de saber daquilo que no fundo o teste positivo do Medi. Por isso eles estão todos preparados, estão sempre em alerta, sempre vivos, uns mais que outros, porque também o caráter, todos eles são diferentes dentro daquilo que é a sua personalidade, mas eles todos sabem aquilo que nós queremos para o jogo, estão completamente identificados com a estratégia definida e naquilo que é seguir um jogador. Eu acho que ele ainda tem que ficar não de certa forma desmotivado porque entrou no último momento, mas sim muito motivado para dar o contributo à equipe. Olá Sérgio, boa noite. Queria fazer-lhe 2 perguntas. A primeira tem a ver com esta partida e as contingências que já abordou, a questão do Taremi, também a saída do PP. Se estas contingências, e tendo em conta a dificuldade do encontro, se reforçam ainda mais a sua convicção de que a gestão que fez em França na quinta-feira tinha mesmo que ser feita para sair daqui hoje com 3 pontos. E a outra pergunta, quer responder e eu depois faço a outra? Se quiser, Cláudia. Força, não há problema. Eu olho para cada jogo e defino 11 que eu acho melhor para ganhar esse mesmo jogo. Ou seja, eu sabia que 3 dias depois tínhamos este jogo aqui no Bessa extremamente exigente. Sabia também que o 11 e já falei nisto, que fiz para Lyon e tudo aquilo que foi trabalhado em função, no pouco tempo que temos, em função desse jogo também, estava completamente convicto de que íamos dar uma boa resposta e passar a eliminatória. Agora, houve muita coisa, como vocês puderam perceber e souberam. Nós às 3 da manhã, de sexta-feira, estávamos no avião. Depois, entretanto, voltámos ao hotel, eram 5 da manhã, os jogadores foram tentar descansar um pouquinho. À hora do almoço, viajámos, chegámos aqui ao fim da tarde, fizemos um pequeno treino no Dragão e tive sábado praticamente para trabalhar aquilo que eu queria para o jogo, com os jogadores parados, naquilo que é a ocupação de espaço, naquilo que eu defini para o jogo e que não é fácil neste contexto, não é? Agora, ainda por cima, somando a isso, tudo aquilo que já falámos aqui, do jogo difícil, contra uma equipa difícil também, num derby sempre com muita paixão e vivido de uma forma intensa por toda a gente. Penso que estava tudo preparado para que o futebol pudesse se colocar aqui hoje, mas não aconteceu devido àquilo que foi essa atitude competitiva, como comecei a dizer aqui ao Miguel, que tivemos no jogo, como é panágio da equipa, umas vezes que é preciso ir buscar essa atitude, essa determinação, essa ambição e perceber que cada momento do jogo pode ser decisivo. E hoje sinceramente foi essa boa energia que no final fez com que nós levássemos aqui 3 pontos muito merecidos. E a outra? A outra pergunta tem a ver com a chamada do Vitinha à seleção face à lesão de Ruben Neves. Queria pedir-lhe um comentário a essa chamada do Vitinha, que estava chamado para a seleção sub-21 e dá aqui um pulo para a principal. Fico extremamente contente porque é o reconhecimento de um trabalho e de uma evolução fantástica de um jogador que tem um futuro muito risonho à frente, porque tem muita qualidade, como já tive a oportunidade de dizer. Tem uma boa voz, Simbora.
Ainda mais uma pergunta para Sérgio Conceição, a fechar esta conferência de imprensa. Depois de confirmada a chamada de Vitinha à Seleção Nacional para o lugar do lesionado Ruben Neves, agora a pergunta da CMTV para o treinador do Futebol Clube do Porto. Depois da vitória de hoje sobre o Boa Vista, que garante que o Porto mantém os 6 pontos de vantagem para o Sporting, que também venceu nesta jornada. Fábio Vieira marcou hoje o golo decisivo. Desculpa. Eu carreguei. Em relação à primeira questão, Paulo, eu já tive a oportunidade de dizer que era um jogo extremamente exigente. São todos. Nós agora temos uma meia-final e 7 finais pela frente. Temos uma meia-final na taça e temos 7 finais no campeonato. E sabemos que, à medida que se vai aproximando do fim, os jogos ganham o seu peso e têm o seu peso e ganham essa importância, porque estamos a caminhar para o final e a margem de erro é curta. Em relação àquilo que foi a arbitragem, houve lances que eu não tive a oportunidade de ver do banco, que posso ter uma opinião diferente e normalmente essa opinião é a favor da minha equipa, ok, mas posso tê-la, estou na minha área técnica e posso ter essa opinião e dizer, para mim é penalti. Agora não podem chamar o árbitro por causa disso e dar-me um amarelo. Quer dizer, não faz sentido. Porque parece que a única maneira de acalmar os treinadores é dar-lhe vermelho ou amarelo. E depois o que é que vão os comentadores dizer? De certeza que lhe disse alguma coisa. E não disse absolutamente nada. Zero. E levei um amarelo. E agora contra Santa Clara estou fora. Era isso. Agora vocês deixam-me fora por nada. Porque é para me acalmar. Não, mas eu estou a ver o jogo de uma forma apaixonada, os adeptos estão a ver de uma forma apaixonada, os jogadores lá dentro andam no limite, de uma intensidade incrível. Quer dizer, deixem-me viver o jogo, ou querem que eu venha para aqui de braços atados, boca fechada, quer dizer, é que nem me dirigi para ele sequer. Sabe dizer, penalti não é possível, mas penalti, porque nós achamos sempre que os lances são a favor da nossa equipa, é normal. O treinador vive dessa forma, acho eu, há outros que não. Tive uma vez o Manuel Machado que me disse que não, que eu era ao contrário dele, que ele tinha que acordar para não adormecer no banco. Ele é que me disse isto na brincadeira. Mas eu vivo o jogo dessa forma. Mas também não há problema, tenho uma equipa técnica competente, aliás, invencível, não é? Por isso. Acompanhamos a reação de Sérgio Conceição. Daqui a pouco nesta Liga de Ouro vai também estar em destaque a reação inusitada de Rafa ao grande golo que marcou, a seguir ao intervalo. Até já. Bónus de boas-vindas de 50% até 50 euros. Betano.pt. Eu tinha marcado a sala para as 2. O mesmo espírito, sem álcool. Uma cerveja de caráter maltado, suave e refrescante. Superbox 00. Sabor autêntico. Entra em jogo com a Solverde.pt. Registra-te e faz a tua primeira aposta sem risco até 20 euros. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Quando chegas a casa cansado, só te apetece uma salada de camarão. Coisa ao camarão pesca nova em água a ferver. Deita um fio de óleo de amendoim, junte o camarão descascado. Decore com folhas de hortelã e desfrute. Rexona Maximum Protection disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado, sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona, não, nunca, jamais te abandona. Acaba de chegar e chega sempre por último. É escuro como a noite e irresistível durante o dia. Se não tens a resposta na ponta da língua, vais ter. Novas sobremesas Oreo e The Batman no Burger King. Este é o Harry e como está continuamente a pôr as suas defesas à prova, comecei a dar-lhe todos os dias a Advanced Active Defense porque ajuda às suas defesas e barreiras naturais. Graças às suas imunoglobulinas que ajudam o sistema imunitário, encontrei a melhor solução para ele e para mim. Advanced Active Defense ajuda às suas defesas e barreiras naturais.
Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As OptiOdds. ESC Online é o outro campeonato. Pessoal, sabem onde é que podemos ir a seguir? Onde? Trabalhar. São quase 3 da tarde. O mesmo espírito, sem álcool. Uma cerveja de caráter maltado, suave e refrescante. Superbox 00. Sabor autêntico. Que bem que estamos nesta estrada. Foi renovada? Não. Foi. Hoje vai ser um belo dia. Vai amar a vida a bordo de um elétrico. Citroën SC4 elétrico por 299€ mês. Gillette ProGlide. Com as nossas melhores lâminas e tecnologia Flexbox que se adapta aos contornos da cara para um barbeado apurado incrível. A tua cara diz muito sem dizer uma palavra. Com Gillette, mostra a tua cara, mostra a tua identidade. Gillette, o melhor para o homem. Com a Gama Pro, consegue um conforto imbatível antes, durante e após o barbear. Uns óculos especiais ficam bem com o dia mais especial. Óculos monofocais por apenas 69€ e progressivos só 139€. O Elf fica bem contigo. Queimaduras superficiais? A Alibut Pomada Original. Eficaz na cicatrização. Com ação calmante, regeneradora e cicatrizante. Alibut Pomada Original. Uma marca 100% portuguesa. Bom dia. O que vão construir aqui? É um continente. Olha que bom. Mas sabe o que podiam fazer? Construir só a parte das frutas e dos legumes, dos detergentes Eco e do shampoo de Oliveira. Achas? Faça assim. Construa só a parte do talho, dos molhos e dos temperos e das batatas fritas. Mas daquelas com sabor a presunto, não é das normais. A cada cliente o seu continente. Porque não somos todos iguais, chegou um novo folheto personalizado Continente, que só lhe mostra os produtos que mais gosta aos melhores preços. O que rende é ir ao Continente. Para os amantes de queijo, volta o Queen Cheese. E para os haters, um Queen sem cheese. Queijo, hambúrguer... pão, Queijo. Sem cheese não é Queen Cheese. E quer queiras, quer não, ele está de volta. Só no Burger King. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com Linic Man, com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic, nada a esconder. Recebe 50 rodadas grátis no registro. Betano.pt. O jogo começa agora. Para alcançar todo o potencial da minha visão, as lentes progressivas Varilux permitem uma suave transição entre visão de perto e de longe para ver todos os detalhes com um foco preciso. Isso é ver sem limites. Varilux. Uma lente Essilor. Agora com condições especiais no seu segundo par de lentes. Entra em jogo com a Solverde.pt. Registra-te e faz a tua primeira aposta sem risco até 20€. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Quando se trata da saúde do seu cão de raça pequena, a alta nutrição de Purina One Mini apresenta resultados visíveis. Elevado nível de proteína para suportar o seu metabolismo, antioxidantes para fortalecer o sistema imunitário, ingredientes-chave para pele e pelo saudáveis. Purina One Mini. Saúde visível hoje e amanhã. És um dos muitos que acha que deixar de fumar pode ser um desafio? Agora tens Dextazine. Dextazine é um tratamento inovador para deixar de fumar que não contém nicotina. Um só tratamento rápido de apenas 25 dias reduz os sintomas de abstinência para poder superar este desafio. Dextazine, o tratamento inovador de 25 dias para deixar de fumar. Quando o normal não chega, pede Superbox Stout. Com notas de chocolate, café e caramelo que resultam num sabor surpreendente. Superbox Stout. Beber para querer. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As OptiOdds. ESC Online é o outro campeonato.
Rexona Maximum Protection disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado, sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona, não, nunca, jamais te abandona. A Sara leu que é melhor evitar a água da torneira e que as garrafas de plástico são más para o planeta. E agora, como se hidrata? Tem 3 dias para o descobrir. O mundo está cada vez mais confuso. E o Burger King lança o Big Kick vegetal, sem carne e igualmente saboroso. Que confusão. Nissan apresenta. É um carro incrível. Nunca vi nada assim antes. Nissan Juke é o crossover coupé. Nissan Juke Kiro. Descubra o crossover coupé inspirado no Batman, nas portas abertas de 21 a 27 de março. Você está aqui. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Fover, a sua solução para a mobilidade em 2 ou 4 rodas. Linic Man. Remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Rafa recusou falar sobre o grande golo que marcou na Luz, mas Nelson Veríssimo falou sobre o lance. O técnico considera que foi um golo à Rafa. Certamente vai correr o mundo. Eu diria que é um golo à Rafa, dentro das características que nós lhe reconhecemos e a capacidade que tem. Interpretou muito bem o timing do passe, recordo que vem numa situação de um canto defensivo. Ele interpretou muito bem e nós sabíamos que uma das possibilidades do Estoril era fazer um canto curto, portanto ele interpretou muito bem a ocupação do espaço e o timing para sair àquela bola. Depois é Rafa, que recebe a bola, entra em progressão, muito difícil de tirar a bola, quando sente que o adversário está a chegar próximo, dá um toque mais à frente e acelera, muda de velocidade e depois na cara do golo, na cara do guarda-redes teve uma frieza que não está ao alcance de qualquer jogador. Portanto, foi um gol muito bom para ele, acima de tudo também muito bom para a equipa e permitiu-nos estar em vantagem. Reação do Nelson Veríssimo, José Calado, já depois na zona de entrevistas rápidas, ter sido questionado, Rafa, sobre o golo e disse que não tinha nada a dizer. Falou sobre o jogo, mas sobre aquele golo, que é um golo pouco comum, não é? Um golo impressionante. Disse que não tinha nada a dizer, já não tinha festejado muito o golo. É ou não uma reação criticável para ti? É o Rafa a ser Rafa. Ele sempre foi assim. Ele nunca foi um jogador de mostrar muito as emoções, nunca foi um jogador de ser muito exuberante. Ele é um jogador que está habituado muitas vezes a fazer alguns golos mirabolantes. Eu também considero que pela velocidade que tem, se calhar, e pelas vezes que às vezes está na cara do golo, até devia fazer mais golos, mas também se ele fizesse mais golos com a velocidade que tem, também provavelmente já não jogaria no Benfica, estaria se calhar num Real Madrid ou num Barcelona, porque a velocidade que ele tem, a velocidade que ele faz as coisas, se fosse constante naquilo que é o golo, obviamente teria aí muitos clubes interessados nele. A realidade é que realmente é um gol que nós não estamos habituados a ver. São para aí uns 80 metros que ele corre com a bola. Eu se fosse treinador e chegasse ao intervalo, eu ia ter era com os três jogadores que foram atrás do Rafa e que nenhum fez falta. Muito bem, eu ia falar disso. Não há direito que eu ia falar. Primeiro tinhas que ir ao André Franco. Tenho que dar valor total ao golo do Rafa. Inquestionável. Isto da malta que sabe da bola, que falar. E a falar depois corta-nos a nós. Tens que ir primeiro ao André Franco. Claro, o canto é o cantos modernos. Em vez de pôr a bola na área para haver um desvio a ver golo, agora fazem aquilo. Mas estão 3 jogadores. O Rafa nunca está isolado, só se isolou mesmo dentro da área. E ninguém o agarra. Agarrá-lo. Uma falta tática, agarrar o jogador. Ele correu 80 metros. Não se pode tirar o mérito ao Rafa. Claro que não. Esse slalom gigante. É um golo espetacular. Cerca de 60 metros. Sabes onde é que eu dou mais valor ao golo? Ainda mais valor ao golo do Rafa, é quando ele, depois de correr uns 80 metros, quando está 1 contra 1 dentro da área, muda de velocidade. Exatamente. É uma coisa, é aquela mudança de velocidade ao fim de 80 metros é que a mim me surpreende. Mas o André Franco, sejamos honestos, que é um jogador com qualidade, e no fim até bateu um livro com muita qualidade, e é um jogador com qualidade. Quer dizer, não pode fazer aquela assistência, aquela uma assistência para o Rafa. Agora,
o Rafa parece que também antecipou o lance. E pode-se falar numa assistência quando o Rafa ainda está na outra ponta. 80 metros da baliza. Mas no fundo foi o último jogador antes do Rafa. Mas ali tem que haver uma falta. Foi o último jogador antes do Rafa a tocar na bola. Ali tem que haver uma falta. O treinador tem que falar disso. Obviamente. Entretanto, perdemos aqui um pouco também a reação de Rafa. O José Cláudio estava a ser, Rodolfo, um pouco benevolente, mas os adeptos têm reagido também e não gostaram daquela atitude de Rafa. Compreendes ou não? Os adeptos podem não gostar da atitude do Rafa, mas querem que ele marque mais golos como ele marcou este, ou parecidos, e ficam todos contentes. Ora bem, cada homem é diferente uns dos outros. O Rafa tem a sua maneira de ser. Eu acho que é uma pessoa um bocado fria. Acho que até teve dificuldades quando chegou ao Benfica, pelo que se leu, pelo que se disse. O seu relacionamento até com os colegas está um bocadinho à parte. Da certeza absoluta que o Rafa, se calhar hoje bebeu um champanhezinho, eu não estou a dizer um champanhezinho francês, por este golo com a sua senhora, por este golo que marcou, e não sei o que mais. Agora, se calhar também está magoado, e isto é importante, portanto já disse o que me parece ser, mas também há uma outra parte. Está magoado com críticas que houve a ele e a mais 2 ou 3 colegas. Portanto, podes fazer essa leitura. Posso fazer essa leitura. Marquei este golo. É assim, mas ele não marcava há 14 jogos. Não marcava há 14 jogos. Mas eu digo, marquei este golo e meus não sei quê, não sei o que mais, porque às vezes uma pessoa está zangada com os sócios e diz: é para vocês, seus índios. Tu lembras quem disse isto? É para vocês, seus índios. É para vocês, seus índios. O nosso treinador, todo contente. Quando vencemos uma Taça de Portugal, ele ao colo, é para vocês e tal. Mas as culpas foram postas em alguns jogadores, mas a culpa não foi dos adeptos. Os próprios treinadores que estavam lá também não vieram defender os jogadores. Por isso... Ele está magoado, se calhar, com... Pronto, isso depois ultrapassou o que é normal. Eu concordo que ninguém defendeu esses jogadores. Essa é que é a realidade. Não, defendeu o Bruno Lage. Desculpa lá, calado. Ainda a semana passada. O Bruno Lage veio para o... Na altura. Depois de uma pessoa estar morta, não precisa de recuperação. Depois de uma pessoa estar morta, não precisa de vir o médico. Mas nunca desmentiu a notícia do Correio da Manhã. Isso nunca desmentiu. Não, aliás, nós até falámos aqui que tinha sido fonte próxima do treinador. Amigos, confidenciou com amigos. Neste momento, acha que Rafa tem algum motivo para se sentir incomodado, para ter reagido daquela forma? Não é necessariamente essa a explicação, mas pode ser feita essa leitura. Só dizer que eu não tenho que concordar ou discordar com o Rodolfo, mas quem escolhe o presidente do Sporting não é ele. É os sócios do Sporting. Os sócios do Sporting estão muito contentes com o Frederico Varandas. Como estão... Tem todo o mérito. É lógico. Tem todo o mérito. E tem valor. Ele foi campeão ao fim de 19 anos. Eu só não gosto da maneira como ele lida com o Benfica e com o Porto. Depois de ganhar, não te lembras quando ele, a primeira vez campeão nacional, ele vai ao Varandim, lá em pleno Câmara Municipal de Lisboa, e ataca o Benfica e ataca o Porto. É a posição dele, Lordon, é a posição dele. Então, eu posso criticar. Agora, posso criticar? Podes. Agora, os sportinguistas dizem que ele merece ser presidente. Ponto final. Ele merece. Pronto. Agora, Mariana, neste caso concreto, o Calado diz e bem. Mas não podemos esquecer que constantemente há uma referência aos monos que estão a mais, têm que fazer uma limpeza no Benfica atual. Ouvimos isto. Está bem, mas isso já vem de há 3 anos. Não, mas ouvimos recentemente. 3 ou 4 anos recentemente. E de quem frequenta, naturalmente, os camarotes e os aviões. Mas isso é gente que nunca dá a cara. São opiniões. Isso conversas para o ar, isso já estou farto disso. Nem a cara. Se não dão a cara, não vale a pena falar. Não, deram a cara a dizer isso. Nós aqui damos a cara. Eu dou a cara. Eu tenho uma opinião e eu dou a cara. Deram a cara a dizer isso. Agora, por isso, o que diz que disse, diz que não disse. Devia defender, não. As pessoas no interior do Benfica, é que devem ter mais cuidado, mas muito mais cuidado, quando permitem que se metam em causa jogadores que estão no tal plantel. Isso é que é grave. E acha que Rafa tem sido posto em causa nos últimos tempos? Tem, e não só. Eram os do grupo. E não só. A gente sabe que o Rafa é um jogador frio,
Eu acho que o Rafa, aliás, tivemos em conta que o Rafa vinha fazendo a melhor época, que todos reconhecemos isso, e do momento que parou, caiu. Desde o início desta época. Obviamente que há qualquer coisa quando é assim. Como desapareceu o João Mário. Não jogava há 10 jogos. Voltou hoje. Mas isso, pronto, não sei o que é que se passa com eles. Agora, o caso concreto do Rafa é um jogador já por si que precisa de se calhar muito carinho, muito colinho. Mas se calhar estava à espera de ir à seleção. Se calhar ele falou-se muito na saída dele para outro clube, para a Inglaterra. Não aconteceu. Portanto, há muitos fatores. Não, e de repente dizem que ele faz parte de uma. Depois dizem, de repente, que ele faz parte de uma conspiração para mandar um treinador embora. Há quanto tempo é isso? Há mais de 2 anos. Está bem, mas agora disseram outra vez. Não, desculpa. Mas há mais de... E aí, quando há 2 anos se começa a falar nisso, desculpa, é que deviam cortar para a raiz. Então, mas já disse a ti, se os próprios treinadores não cortaram... Mas se o próprio presidente do Benfica não corta, ou lá. Independentemente das épocas anteriores... Desculpa. Se o próprio treinador, o presidente do que está Benfica, lá, que é o homem do futebol, que está lá, que é um homem do futebol e que sabe muito de futebol, não conseguiu, só conseguiu que saísse o Pizzi. Não, e o treinador. Não, o Pizzi diz que saiu porque quis. Mas era nessa saída também que ia pegar. Quando saiu o Pizzi, fica ou não a ideia, uma vez que Rui Costa já tinha dito publicamente que tinha a intenção de reduzir o plantel, jogadores como o Rafa, quando viram o Pizzi sair, podem ou não ficar com a ideia que o próximo vou ser eu. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas ele se calhar até queria. Houve uma situação vivida já há uns tempos atrás, que diz o Otávio, já vem de trás, e culminou no Jorge Jesus. Em que há um complô de alguns jogadores que estão contra o treinador e que, pelo que se sabe, também no passado já havia... E aquilo que nós dizemos é, quem manda tem que separar o trigo do joio. Primeiro, se isto acontecesse no Futebol Clube do Porto, que houvesse jogadores que travassem uma luta em que prejudicavam o clube contra um treinador, seja ele o Jesus ou outro qualquer, e esses jogadores não jogavam mais. Mas, não jogavam mais. Nem é preciso sair da esfera... Souber prova. Atenção, estamos aqui a souber prova. Nem é preciso sair da esfera do Benfica. Se o presidente do Benfica fosse Luís Filipe Vieira, estou em crer que esta situação que aconteceu com o Jorge Jesus, não obstante ter sido ele que o foi buscar e foi a bandeira da sua campanha eleitoral, nada disto acontecia. Já vamos voltar a esta conversa, mas vamos também agora mostrar as imagens de hoje do Campeonato Português, com destaque necessariamente para os jogos de Porto e Benfica, mas não só. Vamos às imagens com o Rui Pedro Vieira. Boa noite, já vamos ver esses jogos que referiste. Para já destacamos a vitória do Sporting Braga sobre o Portimonense por 2-1. Depois da derrota, o que fez uma grande recepção e de seguida aumentou a vantagem. Na segunda parte, a equipa minhota ainda tremeu. Aqui David Carmo tentou cortar a jogada, mas acabou por colocar a bola dentro da própria baliza. Ian Couto ainda tentou impedir o golo, mas já foi tarde. Ainda assim, o Sporting Braga venceu e aumentou a vantagem pontual para o quinto classificado. Os bracarenses têm 49 pontos e o Gil Vicente tem 46. Poderiam ser 48, mas a turma gilista empatou frente ao Marítimo. A equipa insular colocou-se em vantagem aos 39 minutos. Cruzamento da direita e Joel a fazer o 1-0. O Gil Vicente foi atrás do prejuízo e beneficiou de um penalti já perto do intervalo. Samuel Lino marcou e garantiu pelo menos um ponto à equipa gilista. Na capital do móvel, o Passos de Ferreira sofreu para ganhar. Aos 26 minutos, Nuno Santos marcou, mas o golo foi anulado, já que havia um fora de jogo de Hélder Ferreira no início da jogada. No entanto, aos 39 minutos, o golo do Passos de Ferreira contou mesmo. Cruzamento da direita e Busquets a fazer 1-0. Mesmo sob pressão, o espanhol conseguiu finalizar. Entretanto, o Passos adormeceu e permitiu que o Moreirense chegasse ao empate. E a Mateus, do meio da rua, restabeleceu a igualdade. Este golo fez acordar os castores, que ainda antes de marcarem o golo da vitória tiveram outro golo anulado. Zé Wilton galgou vários metros para faturar, mas o esforço acabou por ser em vão. O avançado tinha feito falta no início da jogada.
Ainda assim, Zé Wilton não desistiu de procurar o golo e acabou por alcançar o objetivo aos 70 minutos, num lance em que apanhou a realização desprevenida. Na recarga, o atacante fechou a contagem. Vitória por 2-1 do Paços de Ferreira. Quanto ao derby da cidade do Porto desta noite, o Futebol Clube do Porto venceu o Boa Vista por 1-0. O jogo ficou marcado pela arbitragem polémica de Artur Soares Dias. Taremi até foi anunciado como titular, mas acusou positivo à Covid-19 à última da hora. Fábio Vieira entrou para o lugar do iraniano. No derby da cidade invicta entrou melhor o Porto. Cruzamento de PP, Vitinha não conseguiu bater Rafael Bracali. Depois, contrariedade para o Porto, o PP saiu de maca após um choque violento com o Poroso. Costuma-se dizer que o azar de uns é a sorte de outros. Fábio Vieira entrou para o lugar de Taremi e foi dele o gol que colocou os Dragões na frente do marcador. A assistência de Evanilson, segundo jogo seguido a marcar no campeonato para Fábio Vieira. Já na segunda parte, o lance polémico no Bessa, Mbemba arriscou o vermelho, Artur Soares Dias ficou-se pelo amarelo. Aos 62 minutos, Abascal travou Fábio Vieira em falta na área. No penalti, Rafael Bracali mostrou que aos 40 anos os reflexos continuam apurados. Defesa ao remate de Evanilson e à recarga de Fábio Vieira. Um grande momento do guarda-redes brasileiro. Depois os Dragões pediram um novo penalti neste lance. Sérgio Conceição viu o amarelo por protestos. Aos 80 minutos, grande trabalho de João Mário, mas a noite não era de Evanilson. O poste salvou o Boa Vista. O Ferro também deu uma ajuda do outro lado após remate de Pitar Musa. O Porto segue na rota do título. Há 55 jogos que os Dragões não perdem para o campeonato. O Benfica venceu o Estoril por 2-1. O jogo ficou marcado pelo golo monumental de Rafa aos 34 minutos. Depois da qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões, nada melhor que juntar uma vitória a um golo digno de um prémio Puskás. Aos 34 minutos, Rafa recuperou a bola e ligou a mota. Correu mais de 70 metros e ultrapassou vários adversários antes de fazer o 1-0. Foram poucos os festejos, mas este será muito provavelmente o golo da carreira do internacional português. É daqueles golos que vale a pena ver, rever e apreciar. Mas a história deste jogo não começou aqui. Importa por isso mostrar este lance perigoso do Estoril. Mebola rematou ao ferro. Já depois do golo de Rafa, houve um lance polémico na área do Estoril. O árbitro assinalou uma falta de Yaremchuk antes de Gonçalo Ramos colocar a bola no fundo da baliza. Na segunda parte, o Estoril poderia ter restabelecido a igualdade. Valeu Vertonghen na linha de golo a impedir o empate. Não marcou o Estoril, marcou de seguida o Benfica. Gonçalo Ramos fez o 2-0 para a equipa de Nelson Veríssimo. O jovem avançado marcou depois de um passe atrasado de Gilberto. Nesta altura o Clube da Luz controlava o jogo, mas já no tempo de compensação o Estoril fez o 2-1. André Franco reduziu a desvantagem, mas já não foi a tempo de tirar a vitória ao Benfica. E há mais golos para ver das outras ligas europeias agora na Liga Douro. Começamos com um golo decisivo de Diogo Jota, marcou o golo que garantiu a passagem do Liverpool às meias finais da Taça de Inglaterra. O adversário do Benfica na Liga dos Campeões venceu o Nottingham Forest por 1-0. O avançado português marca aos 78 minutos, cruzamento da esquerda de Tsimikas. Diogo Jota estica-se para fazer 1-0. Um pequeno toque do internacional português, suficiente para marcar e para dar a passagem do Liverpool às meias finais da Taça de Inglaterra. O Manchester City goleou o Southampton por 4-1 e está também nas meias finais da Taça de Inglaterra. A equipa de Pep Guardiola adianta-se no marcador aos 12 minutos. Corte incompleto da defesa do Southampton e na sequência da jogada, Sterling faz 1-0. Inaugura o marcador o City neste lance, gol marcado pelo internacional inglês Sterling. O Southampton empata ainda na primeira parte. Infelicidade para Laporte, que acaba por fazer autogolo. Golo para o Southampton, empate no marcador, autogolo de Laporte. No início da segunda parte é assinalado o penalti a favor do Manchester City. Gabriel Jesus sofre falta na área. A equipa de arbitragem considera que este é lance para pontapé de penalti.
Na conversão, Kevin De Bruyne coloca o Manchester City novamente em vantagem. Marca o internacional belga o 2-1 para o City. Aos 75 minutos, a equipa de Pep Guardiola aumenta a vantagem, com ato forte de Phil Foden, e 3-1 para o Manchester City. Bom golo do jovem jogador inglês. À entrada da área faz o 3-1 aos 78 minutos. Mahrez fecha a contagem. Vitória do Manchester City por 4-1. Com esta goleada frente ao Southampton, a equipa de Pep Guardiola segue para as meias finais da Taça de Inglaterra. Muito bem. Dá a entender que é para o outro. Na Liga Espanhola, dia de clássico, o Barcelona goleou o Real Madrid por 4-0. O Barcelona faz o primeiro aos 29 minutos. Aubameyang marca de cabeça, assistência de Dembélé e golo de cabeça de Aubameyang. Vantagem para o Barcelona no clássico da Liga Espanhola. Grande jogada de Dembélé e grande assistência para o golo de Aubameyang. Aos 38 minutos, o Barcelona aumenta a vantagem. Na sequência de um canto, Ronald Araújo faz o 2-0. Golo também de cabeça de Ronald Araújo. Festejava Xavi o 2-0 na sequência de um pontapé de canto. Na segunda parte, o Barcelona volta a marcar. Boa jogada da equipa catalã, finalizada por Ferran Torres. Mais um golo para o Barcelona, que aqui já vencia por 3 golos na casa do Real Madrid. Este gol é marcado por Ferran Torres, assistência de Aubameyang de calcanhar. Aos 51 minutos, o Barcelona faz o 4-0. Aubameyang visa no encontro. Ferran Torres tinha marcado o golo anterior, aqui faz a assistência. O árbitro ainda anula o golo no primeiro momento, mas a linha de fora de jogo confirma que o golo é legal. Em Itália, a Roma de José Mourinho venceu o derby frente à Lazio por 3-0. A Roma inaugura o marcador logo no primeiro minuto. Canto batido por Pellegrini, a bola bate na trave e Abraham faz o primeiro golo do jogo e o primeiro de 2 golos também neste encontro frente à Lazio. Aos 22 minutos, cruzamento de Karsdorp para a finalização de Abraham. O avançado inglês visa no encontro. Ainda na primeira parte, mais um golo para a Roma. Um grande golo de livre, marcado por Lorenzo Pellegrini. A assistir Francesco Totti a este golaço da Roma. Vitória por 3-0 no derby frente ao Lazio. No campeonato francês, o Mónaco venceu o Paris Saint-Germain por 3-0. Foi o primeiro jogo do Mónaco depois de ter sido eliminado pelo Sporting de Braga, da Liga Europa. O Mónaco adianta-se no marcador ao minuto 25. Cruzamento de Fofana e Ben Yedder faz o primeiro golo do jogo. Desvio com classe do ponta de lança francês, que coloca o Mónaco em vantagem neste lance. É já na segunda parte que surge o 2-0. Boa jogada do Mónaco, com Ruben Aguilar a servir Kevin Volland. O avançado alemão faz o segundo golo do jogo, 2-0 para o Mónaco. Pouco depois dos 80 minutos, penalti para o Mónaco. É assinalada a falta de Kimpembe dentro da área. Este é o lance. A equipa de arbitragem considera que há falta para penalti. É Ben Yedder quem se encarrega de converter o penalti. O guarda-redes ainda toca, mas a bola acaba mesmo por entrar. 3-0, vitória do Mónaco, depois de ter sido eliminado pelo Braga da Liga Europa. Voltamos ao futebol português. Nelson Veríssimo realça a resposta do Benfica depois do jogo com o Ajax. O técnico admite que a equipa saiu do jogo em Amsterdão desgastada. Portanto, é natural que haja algum desgaste físico e também mental naquilo que é a abordagem ao jogo. Portanto, por isso é que a pergunta faz sentido, os treinadores falam muito disso, que é que conseguimos mudar o chip. E hoje o desafio também foi lançado nesse sentido. Até porque era este jogo com o Estoril, depois do jogo com o Ajax, também é no momento em que saem as convocatórias para as seleções, há uma paragem da Liga, portanto há aqui alguns fatores de estabilização, digamos assim. E o desafio que foi lançado aos jogadores foi agarrarmos àquilo que fizemos no com o Ajax, em capitalizar aquilo que foi a confiança adquirida lá, e não pensar o que é que vinha para a frente, porque o momento mais importante, o jogo mais importante era este do Estoril. E os jogadores estão de parabéns pela forma como fizeram a abordagem a este jogo. Um jogo difícil, nós já sabíamos. Este é um alerta CM.
PP vai ter de ser operado na sequência da lesão que sofreu no jogo de hoje entre Futebol Clube do Porto e Boa Vista. Estamos a ver a nota publicada no site oficial do Futebol Clube do Porto que explica que PP vai ser operado já amanhã. O extremo brasileiro tem uma fratura na cara. Foi num lance em que chocou com um jogador do Boa Vista, com Poroso, ainda na primeira parte, aos 25 minutos. Teve de ser substituído a PP depois deste lance e vai mesmo ter de ser operado, tal como informa o Futebol Clube do Porto através do site oficial. Estamos a ver esta comunicação que foi feita há poucos minutos, depois de ter sido substituído aos 25 minutos do jogo. O PP saiu de maca e já está confirmada a necessidade de ser feita uma intervenção cirúrgica porque sofreu uma fratura no rosto. O jogador do Futebol Clube do Porto, que Rodolfo estava a viver um grande momento, o melhor momento desde que chegou ao Porto, foi lançado também mais vezes por Sérgio Conceição depois da saída de Luís Dias e estava a dar uma boa resposta. Chega num mau momento nesse sentido esta lesão de PP? Sem dúvida. As lesões chegam sempre em momentos nada bons. Por outro lado, há aqui uma interrupção do campeonato, sim, não é? Mas se calhar lado, ser operado... pode ajudar aqui também à recuperação. Sim, mas de qualquer maneira é uma pena para o PP, é uma pena para o Futebol Clube do Porto, porque como na pergunta que tu fizeste e que quase respondeste, o PP tem sido dos melhores jogadores do Futebol Clube do Porto nos últimos jogos. E porquê? Porque ele traz profundidade, ele traz imaginação, ele faz golos até de cabeça. O último que ele marcou em Leão é qualquer coisa de espetacular, estava cheio de moral. Era um jogo hoje, se calhar, que ele iria fazer também outro jogo brilhante e ia caminhar para altos voos em termos desportivos individuais e coletivos. Pronto, mas a vida é esta, a vida, portanto, quero dizer que o Futebol Clube do Porto hoje perdeu muito cedo o PP, também perdeu o Taremi, não tinha dito isto, portanto, quando começámos a falar do Futebol Clube do Porto. São situações que acontecem a todos os clubes, agora aconteceu ao Futebol Clube do Porto, desejo as melhoras ao PP, que recupere rápido e que ajude o Futebol Clube do Porto a ser campeão. Estamos também a ver as imagens da saída do Futebol Clube do Porto do estádio do Bessa depois de um jogo difícil frente ao Boa Vista, um jogo a que o Porto venceu por 1-0 com um golo marcado por Fábio Vieira. PP saiu a meio da primeira parte aos 25 minutos na sequência de um choque e vai agora ter de ser operado. É operado já amanhã. O jovem jogador que estava a atravessar uma boa fase com a camisola do Futebol Clube do Porto, um jogador que foi sempre muito questionado desde que chegou, José Calado, ao Porto, porque implicou um investimento grande da parte do Porto. Começa a justificar esse investimento para ti, PP, ou não? Não, teve um tempo, nem todos os jogadores têm o mesmo tempo de ambientação aos clubes. Às vezes dizem, quando têm qualidade chegam e jogam. Alguns, outros não. Eu lembro-me que o próprio Di Maria também, quando chegou ao Benfica, ainda era jovem e também teve que se adaptar. Na altura também tinha outros jogadores que lhe tapavam o lugar. E depois começou a aparecer e nós vemos qual é que tem sido a carreira de Di Maria e de outros jogadores que aparecem nos clubes. Eu acho que ele agora estava a passar um momento muito agradável, estava-se a ver realmente num contra um que ele é muito forte, é um jogador rápido, joga muito bem em profundidade. É uma pena que se tenha lesionado, principalmente uma fratura, é sempre uma fratura e a recuperação às vezes é muito complicada porque o jogador depois até tem receio de entrar em choque e de entrar em contacto. E na posição que ele joga, principalmente porque é um jogador muito rápido, geralmente são travados em falta e a cair tem sempre aquele receio de novamente poder acontecer alguma coisa, mas desejo as melhoras, obviamente, muito rápidas ao PP, porque ninguém gosta, principalmente quem andou lá dentro, ninguém gosta de ver jogadores que ficam privados de fazer aquilo que gostam por causa de lesões. É um infortúnio para ele, mas o futebol geralmente é mesmo assim. Às vezes as lesões travam o progresso dos jogadores, travam o crescimento. E é uma pena para o PP porque ele neste momento tinha tudo para se afirmar no Futebol Clube do Porto e tem este revés, mas há de ter mais tempo ainda porque obviamente as pessoas já começaram a ver que ele tem muita qualidade também. Foi já sem PP em campo que o Porto venceu o jogo, que Fábio Vieira marcou o golo decisivo frente ao Boa Vista. Também hoje o Benfica venceu por 2-1. Ricardo vinha de um jogo importante na Liga dos Campeões. A equipa de Nelson Veríssimo falou sobre isso também o treinador do Benfica. Disse sempre que há aqui um desgaste mental e físico também dos jogadores nestas jornadas europeias. Tem o Liverpool pela frente, tem agora o mês de abril que é dificílimo, com vários jogos difíceis, como o Braga na próxima
próxima jornada, os 2 jogos com o Liverpool e ainda o jogo com o Sporting. Pelo que se tem visto agora ultimamente deste Benfica, achas que ainda pode acabar a época a subir a equipa de Nelson Veríssimo ou não? Todos os benfiquistas esperam que o Benfica melhore, porque o Benfica, o Otávio Machado tem aqui batido nessa tecla, mas é a grande verdade. O Benfica estava a 4 pontos quando este treinador tomou conta da equipa. Hoje está a 12 pontos do Futebol Clube Porto. E o Benfica e Nelson Veríssimo foi sério, mais uma vez na abordagem ao jogo, reconheceu que, de facto, o Benfica não fez uma exibição do outro mundo. Foi melhor o resultado que a exibição. O Benfica até teve ali várias hipóteses de marcar, mas depois acabou também a sofrer e acabou por entregar o jogo. Foi mais cedo, passa a expressão, para o balneário. Agora, é óbvio que o Benfica, com o Liverpool, vai ter de melhorar substancialmente como do dia para a noite, para conseguir impor-se perante uma das melhores equipas do mundo. O Benfica, em teoria, e todos nós somos sérios, dissermos que o Liverpool é naturalmente o favorito à passagem à fase seguinte da Liga dos Campeões. Mas a verdade é que o Ajax era. Exatamente, mas estamos a falar do Ajax que está num plano muito diferente. Não há um desnível maior entre Benfica e Liverpool. O Ajax está num plano muito diferente do Liverpool. E depois há outra tecla que se toca, está num que é a plano história... só porque jogou com o Benfica? Não, estou a dizer é que o Liverpool... Na fase de grupos, não estou a dizer é que o Liverpool é uma equipa incomparavelmente superior ao Ajax. Da mesma forma que o Futebol Clube Porto, não obstante ter sido eliminado pelo Lyon, eu acho que o Futebol Clube Porto tem melhor equipa do que o Lyon. Também o Lyon tem grandes jogadores, mas tem melhor equipa. Mas não tem obrigação. O quê? Ou é só o Benfica que tem a obrigação de ganhar os jogos? Não, eu acho que o Futebol Clube Porto, o Futebol Clube Porto, só vês o que eu disse, o Futebol Clube Porto tem equipa para ser superior ao Lyon. Não foi nesta eliminatória. Tanto é que assim foi afastado. Agora, fala-se muito dos dinheiros, comparar os orçamentos. É um facto. É um facto. E os resultados, ultimamente, são à vista. Mas não nos podemos esquecer, por exemplo, que o Futebol Clube Porto e o Benfica foram campeões europeus com equipas, se calhar, com orçamentos superiores. Também foram campeões europeus. Portanto, vamos ver se será abril surpresas mil. Mas o futebol é terrível. É o desporto mais bonito do mundo. A surpresa não sabe o resultado. O Braga eliminou e com grande classe e categoria ao Mónaco. O Mónaco dá 3-0 ao Paris Saint-Germain. Exatamente. O Barcelona está a 14 ou 12 pontos do Real Madrid. O Real Madrid está a fazer uma época espetacular. Levou 4 em casa o Real Madrid. Bendito futebol, porque acontece destas situações. Portanto, antes de haver os jogos, nenhuma equipa está derrotada, está derrotada. Depois, sendo que com 2 mãos é sempre mais difícil, quando há uma diferença grande entre as duas equipas. Por isso é que quando há uma final, essa final é sempre muito complicado dizer é favorito porque é só um jogo e num jogo tudo pode acontecer. Quando são 2 jogos, normalmente ou quase sempre a equipa de mais classe, mais categoria, com melhor jogador, normalmente ganha. Mas em 2006 o Benfica levou a melhor sobre o Liverpool. É verdade. Em relação ao Ajax e ao Liverpool, Nelson Veríssimo disse que tal como aconteceu com o Ajax, o Benfica também pode dividir o jogo com o Liverpool. Mas achas que podem ser colocadas as 2 eliminatórias no mesmo plano? José Calado? Não, são equipas completamente diferentes. Podemos dizer que, já quando o Benfica calhou o Ajax, por aquilo que tinha feito na fase de grupos e pelas derrotas que tinha imposto ao Sporting, toda a gente também disse, isto o Ajax vai passar, o Benfica vai ser goleado. E a realidade é que passou. Foi inteligente na maneira da abordagem dos jogos e passou. Agora estamos a falar, para mim, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Bayern Munique são das melhores equipas do mundo, ou seja, qualquer destas equipas que o Benfica apanhasse, obviamente iria ser muito Real Madrid, que hoje foi goleado por uma equipa que o Benfica venceu nesta época, não é? Retomando aquela conversa do Rodolfo há pouco. Mas o futebol é assim mesmo. É por isso é que há tanta paixão no futebol, porque muitas vezes nós, quando olhamos, os orçamentos não ganham e os melhores jogadores nem sempre ganham os jogos também. E aconteceu agora o Real Madrid com o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é uma constelação de estrelas, uma equipa feita para ganhar. Nem sempre. Né? O ataque é melhor que fazer. Claro, para ganhar a Champions League e também não conseguiu passar. E depois até é giro falarmos disto, porquê? Porque há sempre o porquê, não é?
Eu vi o jogo, não é? Vocês viram de certeza também, o Real Madrid com o Paris Saint-Germain. Portanto, vinha a ganhar 1-0, chega lá, está a dar um grande bailarico ao Real Madrid, está a ganhar 1-0, portanto já são 2-0, e depois um erro de todo o tamanho do guarda-redes. Há um erro, portanto, às vezes um erro de um jogador pode desequilibrar de que maneira para o outro lado, e foi o que aconteceu. Portanto, há um erro tremendo de um jogador do Paris Saint-Germain, que foi o guarda-redes, e aquilo deu a volta, e o Real Madrid acaba... Se olharmos para a carreira do Benfica na Liga dos Campeões, é isso que estamos a reportar, o que é que vemos? Que o Benfica vai com 12 jogos, salvo erro, 12 jogos, só perdeu como equipa, nos 12 jogos, e só sofreu golos em 3 jogos. Sim. 9 jogos, não tem golos sofridos. Não, tem sido espetacular. Portanto, o Benfica... Éramos todos chegados a um estudo porque é que isto tem havido acontece. Uma grande diferença entre o Benfica nas competições europeias e o Benfica interno, vimos o Benfica a jogar contra o Ajax, e não podemos esquecer que o Benfica, esta eliminatória, o Benfica ganhou na segunda parte aqui no Estádio da Luz. Em que estava a do Gério, fez uma segunda parte espetacular, empatou 2-2. 2-2, com ambientes frenético, apoiar... Com o Liverpool... E nós sabemos como é que joga o Liverpool. Deixa-me acabar. Força. Porque o Benfica já tinha eliminado o PSV de Eindhoven, que era o primeiro classificado na altura. Sem sofrer gols. E tinha empatado lá e ganho cá. Empatado lá com 10 a partir de determinada altura. Portanto, nada de novo. Nada de novo. É só olhar para os números e os números dizem. Agora, é uma vitória aberta? Não. O Liverpool é favorito. Mas só o favoritismo. Mas isso é bom para os adeptos do Benfica. Mas isso é bom para os adeptos do Benfica, porque está a fazer uma grande carreira. Mas os adeptos do Benfica, e já vi o Calado aqui bastante zangado com a equipa, várias vezes, o porquê deste desequilíbrio tão grande. É nem altos e baixos. Numa competição é uma equipa que dá tudo, tem garra, tem querer, luta, acredita na vitória, mesmo que a equipa contrária pareça que é superior e que vai ganhar, luta até ao fim. E no Campeonato Nacional tem jogos em que não se mexe. Eu acho que tinha falado em 2-0 com o Ajax, mas não chegou a estar 2-0. O jogo foi 1 igual, 2-1 e depois 2 igual. Sim. Mas que houve um Benfica completamente diferente na segunda parte e aquela segunda parte. Será a falta de profissionalismo dos jogadores do Benfica? Não, isso não. Vamos voltar seguramente a falar sobre isso. Motivação. Vamos avançar agora com o Sporting também. Ruben Amorim ficou irritado com Pedro Porro. O lateral espanhol recorreu às redes sociais para justificar a ausência do jogo com o Vitória de Guimarães, ainda antes do início do jogo. Nas redes sociais, Porro garantiu que não estava lesionado, explicou que não se sentia 100% fisicamente e que por isso não quis arriscar. Depois, Porro apagou essa mensagem. No final do jogo, Ruben Amorim fez questão de dizer que Porro tem de jogar e não de dizer se tem ou não uma lesão. Acrescentou que hoje os jogadores têm muita ansiedade de mostrar se estão ou não bem, mas que têm de aprender. Ruben Amorim deixou ainda elogios a Ricardo Gaio, que jogou no lugar de Pedro Porro. Justificou-se esta reprimenda pública também a Pedro Porro por parte de Ruben Amorim ou não, Ricardo? Naturalmente. Acho que Ruben Amorim fez a defesa do grupo, chamou à pedra, embora de uma forma muito soft, Porro, e, por outro lado, puxou, entre aspas, por Gaio, sabendo ele, porque ele é honesto, o Ruben Amorim, que o Porro tem muito mais qualidade futebolística do que os Gaios. Vão comparar. Agora, um jogador que não está a 100% não pode jogar. Mas pior que isso é vir dizer que já teve duas situações desconfortáveis na anca. O que é que isto quer dizer? Está a convidar, se quiseres, se formos mauzinhos, os adversários do próximo jogo a encostarem ali na anca. Não é? Está a convidá-lo. Estás a ver, como tu sabes. Pois, claro, isto é um convite. Claro. Como quando foi aquela lesão que depois foi retirada, lembras? Uma lesão grave. Não foi grave porque ele depois começou a jogar, mas ajuda-me aí, do ponta de lança do Benfica, do Darwin, quando levou pontos no pé. Sim.
e que ele veio mostrar Exatamente. o pé, e depois Exatamente. o Benfica e bem mandou retirar imediatamente. E bem. Porque eu até cheguei aqui a dizer, eu se fosse jogar contra o Darwin, sempre que ele tocasse na bola, ia-lhe com o pé naquele pé. Mas aqui o Ruben faz bem, porque Faz bem, faz. Esta posição do jogador de ir para as redes sociais é estar a puxar os louros para ele próprio. Ou E os seja, estar a jogadores que dizer, aprendem- os outros estar a jogadores que dizer aprendem eu só com não isto. jogo, eu só não jogo porque não estou bem fisicamente, Foi uma senão era eu e posição mais 10. contra a equipa, daí o Ricardo estar a falar em defesa do grupo. Por isso os elogios a Gaio. Quer dizer que teve muito bem. É mais... Por isso os elogios a Gaio. Até a forma como escreve Otávio Pedro Porro naquela mensagem diz não quis arriscar. Parece que a decisão foi tomada por ele, não é? Também foi por isso que o Ruben Amorim quis dar este recado. Quando ouço às vezes algumas vozes a falar das regras que são impostas aos jogadores, te dá a sensação que há ali prepotência nessas regras. Mas alguém pode achar bem que estão 20 jogadores a almoçar e começam a atender telefones, ou o telefone a tocar esse telefone, que vão no autocarro e os telefones tocam e cada outro... Isto está tudo doido. Estas situações há um regulamento. E o regulamento prevê todas essas situações como defesa do grupo. É profilaxia. Mais vale investir na profilaxia. É mais barato, não deixa cicatrizes, deixa os meninos chateados. Às vezes, se calhar, os meninos chateados. Mas sabem as regras que têm que cumprir. Só os violam se as quiserem. Agora, se não há regulamento para isso, vê-se... Então, neste caso, que regra é que podia evitar esta comunicação de Porro? Em dia de jogo ninguém tem telemóvel, porque se Porro não estava ninguém tem telemóvel. Olha, não se atende telemóveis no autocarro. Não se na hora das refeições. Eu acho que acima disso tudo há o bom senso. E depois há outra coisa. É a grande regra. E depois há outra coisa. Ricardo, deixa lá isto do bom senso. Isto do bom senso. Claro. Isto do bom senso, a gente pensa que os outros têm sempre bom senso. O bom senso não, pronto, é uma regra que seria bom que existisse. Então o mundo era melhor. O mundo era melhor. Claro. O bom senso, o mundo era melhor. Para que seja. Mas isto é uma situação... Mas o telefone não toca mensagens. Como é que tu vais descobrir a mensagem? Que uma pessoa está a mandar mensagem a receber mensagem. Impossível, pá. Mas agora concordo com ele que tem que haver regras. Obrigado. São os clubes que abrem as portas daquilo que é sagrado, o balneário. Exatamente. Mostram cenas dentro dos balneários, principalmente quando ganham. Quando perdem, zero. É verdade. Mas isso é que está errado. O balneário é um espaço sagrado. Mas tu já estiveste em quantos balneários? Em vários, não é? Como é que se resolve estas situações? Diz lá. Acabar com isso. Não, mas primeiro... O que é isso de emitir imagens? Vais ao bolso. O que é isso o diretor? Vais ao bolso. Não. O diretor mas para isso tem que haver a regra. O diretor desportivo do Benfica publicou uma imagem agora da equipa depois de ter ganho ao Ajax. Como já tinha acontecido... Quem? O Rui Pedro Brás. Não estava na Jara. Publicou se tivesse uma imagem do balneário. Lá. Ele próprio dá o exemplo, assim como já tinha sido feito anteriormente, quando o Benfica passou... Mas isso publicou muita gente, caraças. Houve muita gente. Sim, Rui Pedro Brás foi o primeiro a publicar a imagem e depois muitos outros jogadores partilharam a mesma imagem. Está mal. Isso está mal. Está bem, mas... Desculpa lá. Aquele balneário e tudo o que ali passa é sagrado. Está bem, mas não os deixem violar. Publicar uma foto. Passaram às 8 melhores equipas. Já viste alguma quando perdem? Qual é? Já viste alguma quando perdem? Olha, já vi aqui imensas imagens que se passa do dia do Benfica, da comida, de preparar para o jogo e de jogarem, saírem do jogo e perderam. Perderam 2-0, perderam 2-1. Eu nunca vi. E nós vimos aqui. Nunca vi fotografias do balneário, nunca vi. Não, vimos pior. Vimos é preparar-se para os jogos. Esquece como é que não vi. Quando a equipa perde... Então não vês aqui. Esta época, por acaso, o Benfica e o Sporting têm divulgado várias imagens de bastidores. Já mostraram os dois em situações de derrotas também. Eu sou contra, pessoalmente, contra abrirem as portas do balneário. A privacidade da equipa. Porque há meninos que não gostam que a sua privacidade seja violada. E todos nós temos direito à privacidade. Mas é para isso é que existe um regulamento interno para ser escrito. É isso que eu estou a dizer. Então, mas e será que o Sport não tem regulamento interno? É isso que não prevê situações deste cariz? Todos têm. Mas mais do que a multa, o José Carlos estava a falar na multa, Rodolfo, mas aquele recado que o treinador dá publicamente não pesa mais num jogador do que se calhar uma multa? Depende da cabecinha do jogador, mas muito mais. Pesa muito mais que uma multa, porque uma multa ninguém sabe, não é? Olha, vais ter, uma pessoa tem dinheiro, paga, se não tem pede emprestado. Mas levas a reprimenda do treinador e levas a multa do clube. Sim, mas agora, esta reprimenda... é um julgamento público. Esta reprimenda nós na altura, curtíssima. não sei se na vossa altura também era assim.
Mas na minha altura, se eu levasse um cartão vermelho, por palavras ao árbitro. Era multado. Levava uma multa também tinha. Levava uma reprimenda enorme do treinador. Mas isso é o treinador. Tinha que levar a casinha do treinador olhar para mim durante uma semana. Quem fazia esses regulamentos? Nem era, sabes quem fazia esses regulamentos? Era o treinador. Mas o treinador e o treinador até te dava um grande abraço e dizia, és tu e mais 10... particularmente, quando tu eras expulso por salvares um gol. Ao jogo em Guimarães, porque o jogo em Guimarães ficou também marcado por alguns desacatos. O Vitória de Guimarães acusa os adeptos do Sporting de terem provocado confusão na segunda parte do jogo de ontem. O vice-presidente do Clube Minhoto diz que foi no lado dos adeptos do Sporting que foi destruída uma rede de segurança. Segundo Nuno Leite, foi a partir daí que a situação piorou. Foram mesmo atiradas cadeiras nas bancadas do estádio Dom Afonso Henriques, são as imagens que estamos a ver. O árbitro Fábio Veríssimo interrompeu o jogo durante alguns minutos. Na sequência desta polémica, o Vitória anunciou que ia pedir uma reunião com a PSP. Pelas imagens, Otávio consegue tirar a conclusão a que foi anunciada pelo Vitória de que a culpa foi dos adeptos do Sporting? Mariana, eu vejo ali cadeiras polar, eu penso que aqui deste lado, não sei quem é que está neste lado, cadeiras é que estão ali. Que vejo cadeiras serem arremessadas dali. Aqui quem está a tirar cadeiras destas pessoas daqui são do Guimarães. Mariana, as imagens que eu vejo são estas. Mas eu não vejo... Por estas imagens não se vê se é do Sporting. Não se vê. Eu não quero... Eu penso que o seu diretor do Guimarães sabe ele melhor que ninguém. Antes de tirar estas para a fogueira, e se calhar causar ainda maior revolta entre os adeptos dos dois clubes, ou os dois clubes em si, devia ter alguma contenção, porque sabe que vai haver um relatório da polícia, vai haver um relatório do delegado, e naturalmente depois haverá ou não um processo disciplinar. Eu penso que deverá haver processo disciplinar. E haverá as consequências, e vai-se, para a verdade, esperar. Agora, estar a atirar mais achas para a fogueira, incendiar, imputar culpas a outros, só uma parte não faz qualquer tipo de sentido. Mas acho que a polícia aqui tratou as pessoas como carneiros e no meio daquelas pessoas estão famílias, crianças, mulheres, se calhar grávidas, isso tudo, e a polícia tem que parar isto, ou tem que encontrar os desordeiros, tem que agarrar nos desordeiros e até arrastá-los se for preciso de rastros e tirá-los, mas atenção, porque as pessoas começaram a fugir, e aqui pode estar mulheres grávidas, crianças de colo, atenção a isto, portanto, muita atenção. Então, isto é grave. As pessoas têm que saber, alguns adeptos do futebol têm que perceber que estão lá essas pessoas... Sim. E que não pode haver desacato. Enquanto está a haver a intervenção policial, percebe-se que há cadeiras que continuam a ser atiradas. Mas esses adeptos não gostam dos clubes, não gostam de futebol, prejudicam os clubes financeira e desportivamente, não respeitam as famílias que vão ao futebol. E de resto, há um jogador que foi o Palhinha, um dos protagonistas deste jogo, entrou, que escreveu nas redes sociais qualquer coisa como isto: pensem 2 vezes antes de levar os vossos filhos ao estádio. Tem plena razão. E diz mais, diz que é vergonhoso ver miúdos de 14, 15, 16 anos agirem de forma semelhante aos seus ídolos. Eu entendo que os ídolos a que ele se refere são os pais. Ora, estes pais não são de forma nenhuma ídolos. Mas, de facto, foram adeptos do Sporting que provocaram isto, e não há nenhuma imagem, pelo menos daquelas a que tivemos acesso, que nos permita dizer perentoriamente que foram adeptos do Sporting. Mas admitamos que foram. Eu não vi. Durante o jogo vimos os jogadores do Vitória, por exemplo, quando aconteceu esta confusão, os jogadores do Vitória foram junto à bancada e pediram calma a quem estava na bancada. Bem, Mariana. Mas admitamos que até possa ter sido meia dúzia de refias do Sporting. Mas isso faz com que os vitorianos também tenham um comportamento incorreto. Não faz, não pode fazer. Ora, isto é perfeitamente lamentável, mas isto é recorrente no futebol português. Acha, José Calado, que a direção do Vitória devia ter ficado em silêncio como estava a defender o Otávio? Achas que incendeia de alguma forma? Não, primeiro esperar o relatório da PSP. Mas também digo-te uma coisa. Eu vejo ali os adeptos a fugirem, não é? Se houvesse algum assunto entre os adeptos do Sporting e do Vitória, ali já não se vê adeptos do Sporting nenhuns. Ali vê-se a polícia a ir atrás dos adeptos do Vitória de Guimarães. Eu não vejo adeptos do Sporting, sinceramente. E vejo as pessoas a fugir. E é um perigo, porque se as pessoas começam a andar umas por cima das outras, depois há ali umas situações super desagradáveis. Eu acho que se devia esperar o relatório, obviamente, para saber o que é que se passou, em vez de estar já a começar a apontar dedos. Foi um momento negativo desta jornada. A nossa conversa hoje, meus senhores, vai ficar por aqui. Até para a semana. Cá estaremos no próximo domingo. Mas o futebol vai continuar em destaque aqui na CMTV já a seguir. Boa noite.
Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Fover, a sua solução para a mobilidade em 2 ou 4 rodas. Linic Man.